Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host, falando dessa vez de Valência, Espanha, e conosco temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando aonde? Ok, primeira gravação oficial vindo da nova base aqui em Vinhedo. Eu estava na base temporária nas outras vezes que eu estava em Vinhedo, agora finalmente estamos na nova casa, firma radical aqui. Cara, corrido agora na preocupação para eleições, porém, estou numa semana aqui, supostamente era para eu estar de férias essa semana. Não é engraçado isso? Supostamente era para eu estar um pouquinho assim, mas eu estou trabalhando em carga reduzida. É o jeito que eu estou justificando isso para mim. Um pouco patético, mas é o que tem para hoje. E ainda assim, provavelmente está overworking comparado com a... Não. Hoje eu paro às 2. Geralmente eu paro às 22. Para 8 horas mais cedo do que a média. Tá valendo. Bom, o nosso convidado de hoje, na verdade, sou eu, Francisco Litvai. Um episódio um pouco especial. Bom, me introduzindo. Eu venho da área de tecnologia, eu sou graduado em informática de negócios. Aos 17 anos, eu me mudei do Brasil para estudar na Áustria e aos 21 me tornei um nômade digital. E, bom, o episódio de hoje é justamente para falar um pouco sobre essa experiência, como que foi se mudar do Brasil para estudar na Áustria, como que funciona ir estudar na Europa e como que é também a vida e negócios na Áustria. Então, esse é o propósito do podcast de hoje. Então, e aí dessa vez eu tenho que fazer as vezes de entrevistador, porque geralmente o Francisco tem a parte mais estruturada e eu chego para atrapalhar. Então, hoje sou basicamente só eu atrapalhando a coisa inteira. Temos um podcast completamente inútil, mas com esperança eu consigo não afundar a parada inteira. Mas vamos lá, tu é originário de aonde mesmo? Dos Paraná da vida? Não, eu sou de Blumenau. Original é que eu sempre associo a tua família do Paraná e tudo mais, mas você nasceu lá, né? Exato, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, minha família também toda praticamente mora lá, e isso me deu uma certa vantagem, porque também morando em Blumenau, também depois de um tempo fui me mudar para Pomerode, alguns podem conhecer como a cidade mais alemã do Brasil, e desde o ensino fundamental eu tive alemão na escola, né? Geralmente no Brasil você tem inglês como primeiro idioma exterior e o espanhol como segundo. No caso de Pomerode, na escola onde eu estava, você podia escolher entre espanhol ou alemão. E como eu também tinha um avô que era austríaco, né, eu tenho também, por conta disso, a cidadania austríaca por descendência, eu sempre tive muito interesse em alemão e países de língua alemã e tudo mais, né? Então, desde lá eu já venho, né, praticando o alemão. Mas... sim, no final das contas a gente foi acabar parando no Paraná. Eu fui para o Paraná no terceirão, basicamente. Meu pai se mudou para lá por conta de emprego, e aí a família toda foi junto, né? A gente foi se mudar lá para pertinho de Maringá, interior do Paraná. Salve para o pessoal lá de Marialva também. E foi isso. Então, esse terceirão aí, o último ano antes de ir embora do Brasil, eu estava ali no Paraná. Então é legal que assim, você teve um choque cultural um pouco chegando na Áustria, mas não tanto, né? Porque você já vê na cultura de Pomerode. Eu já trabalhei com a cidade bastante, a gente tem vereador lá pela Ideias Radicais, então. E o legal é que assim, você aprende alemão, mas com gente que fala de fato alemão. Tipo, você pode praticar na cidade e tudo mais, né? Não é tipo aprender espanhol em Curitiba. Tipo, você não vai aprender com tanto. Não tem tanto isso, né? Em Pomerode você tem bem mais. Mas tá. E aí, como é que foi você ir estudar na Alemanha? Aliás, na Áustria. Você já tinha o passaporte antes? É porque eu estava pensando em falar alemão, Alemanha. Você já tinha o passaporte antes? Você falou, vou tirar? Como é que foi o contexto disso aí? Uhum. Então, assim, todo esse ano aí do terceirão, basicamente, foi planejando a minha saída do Brasil. Eu tinha, assim, fixo na minha cabeça... Foi isso, aliás, só para a gente ter um contexto de Brasil nessa época? Isso foi 2016. Quando tudo estava indo pro ralo. Basicamente. Não, e assim, eu tinha bem claro na minha cabeça, eu não vou estudar aqui no Brasil, porque, pelo menos ali no critério regional,
A UEM, a Estadual de Maringá, é uma universidade pública legal, tem vários cursos lá, mas todo ano está em greve por, sei lá, 2 meses, 3 meses. Direto ouço dos meus amigos lá que, você está estudando? Não, está dando greve e tal, atrasou o semestre, essas coisas assim. E a universidade privada, até que, assim, não tem esse problema da greve, mas ou é cara ou também não tem muito, assim, na parte de renome, de prestígio, não é muito bem visto tá estudando na privada. E, assim, eu tinha muita vontade de usar o meu alemão, sabe? De realmente botar teste e ter que aplicar aquilo que eu vim aprendendo. Né? Então, nesse ano foi um ano todo de preparação de por onde eu vou, como que eu vou fazer isso acontecer e tudo mais. Aí, nessa parte do passaporte, né? Eu já tinha cidadania austríaca, a cidadania eu já tinha desde basicamente de nascença por conta do meu pai, que também tinha cidadania austríaca, mas eu não tinha o passaporte e a carteira de identidade lá. Isso daí teve que pegar no consulado, que daí o mais próximo, no meu caso, era lá em Curitiba. Né? Então a gente teve que fazer o processo e tal. É um negócio que é inevitavelmente um pouco burocrático e também um pouco custoso. Eu acho que, se eu não me engano, saiu, sei lá, uns 2.000 euros ou alguma coisa assim. Então, para pegar o passaporte? Para pegar toda a documentação. Assim, Tá. E também teve uma outras coisas que teve que fazer ali do lado da Áustria. Assim, para tirar toda a documentação do lado da Áustria, se eu não me engano, saiu ali na casa dos 2.000 euros. Certo. Mas isso tem um contexto importante, né? Tu já nasceu com a cidadania reconhecida, então, né? Você não teve que ir atrás e pedir, porque o meu avô e tudo mais, tipo, não, meu pai já tem, beleza, já tá reconhecido. Porque geralmente esse é o processo, né? Alguém fala, eu tenho uma alegação por causa do meu avô, bisavô, etc. Faz todo o papelado para ter reconhecido, aí o passaporte e tudo mais, você já tinha pulado esse primeiro passo, né? Exato. Isso é algo que, assim, se você tem alguma outra segunda cidadania, se você tem esse direito, faça isso, tipo, já, para você poder dar isso para os seus filhos quando eles nascerem. Né? O meu pai me deu esse presente, basicamente, e daí eu não tive que me preocupar depois em retirar a cidadania por descendência, porque eu já tinha. Né? Então, isso claramente facilitou, né? Ajudou muito, ajudou em muitas coisas, na verdade, também do lado burocrático e tal, de estudar na Europa, mas acho que também vale mencionar assim que não é necessário você ter uma cidadania europeia para se mudar para estudar na Europa. Se você não tem uma, cara, eu tive muitos colegas de estudo que não eram de países europeus, assim, pessoal do Marrocos, pessoal do Líbano, pessoal da Armênia, que assim não é um país da União Europeia. Né? Então muita gente aí que não tem nem acesso para a Europa com visto de turista, eles têm que pedir um visto de turista antes. Porque a gente desce só entra lá na alfândega, na imigração, o cara dá aquela olhada pra você. Tá bom. Agora, esses países teriam que pedir permissão ainda, né? Exato, precisa de visto só para poder visitar. Então, assim, muita gente do exterior também estudando lá na Áustria. Então, a parte de conseguir estudar, assim, a parte migratória disso não precisa ser um problema. Se você se inscreve na universidade, né, faz todos os processos direitinho, você consegue morar lá como qualquer outra pessoa. Você não precisa ser europeu para essa parte. E tem uma coisa aí também que a gente passou um pouco, mas é bom destacar, né? Tem essa burocracia, porque você, assim, mesmo você já tendo a cidadania, ainda teve a burocracia de tirar o passaporte e ver para. Então ainda teve quanto tempo levou isso, mais ou menos? Cara, levou alguns meses, assim, também a parte de tanto de fazer o pedido até chegar e a gente descer para Curitiba de novo e pegar as coisas e tal. Levou um tempinho, mas assim, dentro desse um ano foi basicamente em que rolou todo o planejamento e execução para ir no exterior. Essa parte daí nem foi a mais trabalhosa, eu diria. Assim, a mais trabalhosa foi a parte de escolher as universidades, entender como fazer para entrar nelas e correr atrás dos requerimentos, sabe? Essa foi a que deu um pouco mais de trabalho, assim. Mas eu tava querendo dizer esse negócio do passaporte, porque assim, muita gente, a gente vê isso no nosso atendimento, fala, pô, não sei, pô, vai que vai precisar lá na frente e tudo mais. Pois é, cara, só que quando você precisar, provavelmente muita gente vai precisar também. Eu sempre lembro na reeleição da Dilma, né, quando o William Bonner anunciou que ela tinha vencido, tinha perdido, a notícia seguinte foi que o site de imigração do Canadá caiu de tantos acessos que... Você lembra dessa? Eu já te falei dessa, né? Só que caiu. Então, assim, não, pô, mas se der um problema no Brasil, aí, pô, eu vou atrás. Quando você tiver fazer isso, vai estar todo mundo indo atrás. Então, se o processo leva, tipo, sei lá, 6 meses, normalmente, agora, assim, se bem que acho que agora já deve ter dado uma subidinha.
Mas se o processo leva 6 meses normalmente, se você está numa situação de Brasil indo pro ralo, você fala, pô, agora vamos ver, não vai ser 6 meses. Possivelmente vai ser mais. Então, aquela coisa, né? Step você carrega no carro por um motivo. Você não deve falar assim, qualquer coisa eu vou lá em casa e pé. Não! Então, se você está pensando nisso, né? Como ele falou, já é bom você ter isso para, tipo, se teu filho nascer, ele já leva, e é bom você ter isso para você, porque quando você precisar, provavelmente muito mais gente estará precisando. Você talvez não consiga no tempo que você gostaria. Então, plano B serve para essas coisas, né? Sim. Mas ok, daí você já tinha o passaporte, e para quem está procurando, inclusive, como estudar, eu lembro que recentemente eu abri caixinha no Instagram, muita gente falou, tipo, como estudar isso mais? Tipo, tá, quero estudar na Europa, porque, tipo, você com passaporte austríaco não necessariamente precisaria estudar na Áustria. Sim. Poderia, até porque, como você falou, tinha gente que nem tinha isso e estava estudando na Europa, então meio que abre a pergunta, mas assim, tá, decidi, quero estudar na Europa, putz, e agora? Tipo, onde que você vai? Como é que você procura isso? Especialmente porque você tinha 17 anos, né, então ainda menor, ainda com essas dificuldades e tudo mais, não era assim, pô, já estou e tô transferindo, ou pô, eu tô numa universidade me destacando pra caramba, ou indo no mestrado, tipo, não, tô indo do zero para entrar calorão. Como é que é esse processo? Bom, vamos lá. Então, a parte da busca, assim, isso é algo agora pessoal, né, vai depender, claro, de pessoa para pessoa. Eu queria ficar num país de língua alemã. Eu queria poder, novamente, usar e aperfeiçoar o meu idioma para estar num nível realmente, assim, que vira uma habilidade útil, não só de curiosidade. Eu sei falar um pouco de alemão, né? Então, eu queria isso. Suíça é um lugar muito caro, Liechtenstein ainda mais. Alemanha, eu não tinha tanto interesse, assim, eu realmente tinha vontade da Áustria por vários motivos. Assim, a Áustria, eu vejo que é basicamente uma Alemanha, só que um pouco melhor em todos os aspectos, ou talvez um pouco menos pior em todas as coisas que a Alemanha é ruim. Assim, a parte de burocracia e de progressismo e tal, a Áustria... É meio tipo Espírito Santo e Rio de Janeiro, tipo, Vitória é muito bom e eles fazem questão que ninguém saiba disso, senão vai encher de gente. Exato, tipo, a Áustria está sempre alguns passos atrás da Alemanha nas coisas ruins que a Alemanha faz. Né? Então, é um país um pouco mais legal nesse aspecto. Então, eu comecei a olhar direto, assim, na Áustria, quais são as opções de universidades, de lugares para pegar. Aí, assim, para quem está pensando, talvez, na Áustria, tinha algumas opções. Tinha Viena, que é a capital, 2 milhões de habitantes, é a maior cidade de longe. Eu não queria ficar assim numa cidade muito grande de imediato, nunca tinha morado numa cidade de mais de 500 mil habitantes, na verdade. Então, eu queria ficar mais numa cidade de médio porte. Aí eu comecei a olhar as outras opções. Tinha Graz, que é basicamente uma cidade estudantil e também meio comunista. Você tem Innsbruck, que é uma cidade assim altamente meio comunista. É a cidade mais comunista da Áustria, assim, em termos de população, cultura... População, prefeito, cultura, tudo. Ali é um lugar mais de esquerda. Tinha Salzburgo, que também é um lugar massa. Tinha Innsbruck, que é uma cidade assim, nos Alpes, super turística e tal, também meio cara. E uma que me chamou a atenção foi Linz, que assim, agora não sei se está atualmente entre como a terceira ou segunda maior cidade da Áustria, mas é um lugar que assim está crescendo bastante. Tem um polo industrial, tem um polo de também várias empresas de tecnologia lá no momento, e a universidade também tinha a parte do critério de alemão um pouco mais baixo do que, por exemplo, a de, se não me engano, de Salzburgo, assim. Agora, entrando um pouco na parte de idioma, você vai estudar na Europa, você provavelmente não vai estudar em português, a não ser que você esteja indo para Portugal, né? Então, o seu curso vai ser ou na língua do país em questão, ou em inglês. Na universidade que eu fui, você tem sim cursos em inglês, tipo de bacharelado em inteligência artificial, tem em inglês, mestrado também é o que mais tem cursos em inglês. Eu propositalmente fui atrás de um curso em alemão, normalmente eu queria estudar em alemão, né? Mas isso não precisa se aplicar para você, você pode ir atrás de um curso em inglês. Aí você precisa validar o seu nível de assim, conhecimento do idioma para poder entrar na universidade, né, para você poder ser admitido como estudante. No caso, no sistema europeu, eles têm alguns assim, níveis de fluência. Né? Tem o A1, que é basicamente o iniciante máximo, aí tem o A2, B1, B2, C1, C2. C2 é assim, o mestre no idioma, você consegue escrever um livro, é até mais do que nativo, assim, você é realmente... Dá aula para nativo. Exato. Então, no caso, a maior parte das universidades requer um nível C1 ou B2 para você entrar e virar estudante lá.
No caso de Linz, requisitavam B2+, que é basicamente você tirou uma nota acima de, se não me engano, 8 ou 9 no exame do B2. Deu maneiro. Vou fazer esse exame aqui no Brasil, né, enquanto ainda estou por aqui, vou estudar um pouco meu alemão e bora. Então eu fui no Goethe-Institut de Blumenau, é um instituto de língua alemã, basicamente, que você tem em vários lugares do Brasil. Fiz lá o agendamento para fazer o teste do B2, fui lá, fiz a prova, escrita, oral, etc. Bati na trave, não passei. Eu tirei 57 dos 60 necessários. Aí eu, caraca, foi agora. Vou do mesmo jeito, né? Assim, não fazer o quê? Vou parar agora? Não. Vou tentar chegar lá falando alemão e vamos ver no que dá. E se eu não conseguir entrar agora, eu vi que eles ainda permitiam você se assim, cadastrar na universidade. Você pode até fazer um curso de idioma na universidade. E aí, depois que você passa o teste deles, assim, da própria instituição, eles te deixam entrar como estudante normal. E nesse período você já pode estar morando lá, estar inscrito como estudante e tal. Então, beleza. Último caso, eu fico, sei lá, estudando mais 3 meses e daí eu entro na universidade. Então, essa foi a parte do idioma, né, que você provavelmente vai ter que fazer ou um certificado europeu desses, ou, por exemplo, para o inglês tem o TOEFL e outros testes aí que são também bem aceitos. Né? Então, tem essa parte. Tem uma outra parte também que é a qualificação, assim, o comprovante de que você está qualificado a estudar o curso que você queria estudar para você poder entrar na universidade. Né? Então, basicamente, o vestibular, digamos. Aí, essa foi a parte mais confusa de tudo, porque eu li lá no site deles falando, se você não tem se você não fez o seu ensino médio na União Europeia, você precisa de um comprovante do seu país que indica que você estaria habilitado a cursar esse seu curso numa universidade local. Eu, cara, que raios isso significa para o Brasil? Isso significa que eu tenho, sei lá, uma nota boa no Enem, que me permitiria cursar o que eu quero, permite que eu... É o boletim do ensino médio. O boletim do ensino médio. Eu fui aprovado num vestibular. Tipo, passei nesse curso na Federal do Paraná, me aceitem. Exato. Por via das dúvidas, eu fiz os 3. Eu queria, no caso, estudar economia, né? Então eu fui fazer o vestibular da UEM para economia, passei. Fui fazer o Enem também para poder estudar economia, tirei uma nota que permitia. E eu levei o meu boletim da escola também, que passei no ensino médio. Beleza. E claro, o chato, o burocrático é que todos esses documentos que você vai apresentar tem que ter uma tradução juramentada. Né? Então essa é a parte que leva de tempo e dinheiro também. Né? Conta aí que vai custar algumas centenas, talvez, dependendo do quanto de documentos que você tem, alguns milhares de reais para fazer a tradução e a autenticação de todos esses documentos. Né? Então isso também tem um custo inicial e tem uma chatice inicial. Mas, como mencionado, assim, tudo isso deu para fazer dentro desse período de 1 ano. Né? Então, beleza. No caso, eu tinha tudo isso preparado, eu fiz o pré-registro da universidade de forma online, que eles falavam, antes do início do semestre você registra online ali, e aí você precisa vir entre janeiro e fevereiro para daí fazer o seu registro pessoalmente, entregando os documentos e tudo mais. Beleza, vamos então. No caso, eu tinha 17 anos ainda, né, eu era de menor, e por conta disso a minha família ficou meio pé atrás de eu ir sozinho e fazer tudo por conta própria, então a gente quer ir contigo também, né, a gente vai te acompanhar nessa viagem inicial, a gente volta e tu fica aí só pra gente ter uma segurança e tal, de que você, né, vai estar bem. Então foi isso, eu, meus pais e a minha irmã, a gente foi lá para a Áustria, pegamos um avião, chegamos lá, fomos então para a universidade tentar fazer o registro. Aí cheguei lá, só no alemão, não falei uma palavra de inglês, né, me virando lá, beleza? Aí eu apresento, isso aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio que a gente tem no nosso país, esse aqui é o vestibular que comprova que eu posso entrar nesse curso na universidade estadual lá do meu estado, e também aqui está o boletim da minha escola. Ela pegou, olhou para os 3, puxou meu boletim, era só isso aqui que eu precisava. Jogou os outros 2 pro lado. E beleza, olhou ali, ok, beleza, tá tudo certo. Então, o estudo ali pro Enem, o estudo pro vestibular foi pro lixo, mas, enfim. Mas é bom garantir, né? Você nunca sabe o quanto vai ser. Depois eu faço a pergunta do quanto a Áustria se faz difícil, mas é aquela coisa que a gente vive falando, né? É bom ter seguro. Uhum.
E no caso, assim, oficialmente, o que estava escrito nos regulamentos é que para quem fez o ensino médio em um país de fora da União Europeia precisava do certificado de alemão. No caso, eu vim falando alemão e eu também mostrei um passaporte austríaco. Aí, no caso, ela não me pediu nada. Assim, acho que se eu tivesse, sei lá, tentado falar inglês, ela talvez teria pedido o certificado, mas como eu cheguei falando alemão e mostrei, olha, eu sou austríaco também, né, ela não pediu nada do alemão. Então foi basicamente isso. Agora, teve um outro ponto, e isso vai ter também, provavelmente, na maioria dos países europeus, eu sei que na Alemanha também tem, que é o seguinte, lá o ensino médio deles dura um ano a mais do que o nosso. E, no caso, eles não consideram o ensino brasileiro como equivalente de forma total. Então, eu tive que fazer algumas matérias, umas provas, basicamente, de algumas matérias a mais, antes que eles me admitissem como estudante completo na universidade. Então, isso vai depender do curso que você queria cursar. No meu caso, como eu estava fazendo economia, isso era história e matemática. Então, eu tive basicamente, assim, eles deram uma parada lá de 100 páginas para eu estudar, e depois tinha que marcar uma prova sobre matemática e sobre história. Né? E no caso, não era história da Áustria, que eu tive que daí, né, pegar e aprender. Mas beleza. Razoável. Razoável. Mas, assim, e matemática parava onde? Já entrava em cálculo? Eu fiz engenharia. Porque geralmente na Europa e nos Estados Unidos eles terminam em pré-cálculo. Eles terminam com alguma noção disso. Aqui no Brasil a gente tem toda a noção de como chegar em cálculo, que é tipo trigonometria, logaritmo, e daí não estuda isso, que fica meio pointless, inclusive. Qual que era o nível de matemática? Só pra gente... Faz um tempo que eu não... Assim, faz um tempo que eu fiz esse teste, eu não lembro exatamente assim, do que era, mas eu lembro, assim, o que foi perguntado eram coisas que eu não tive no ensino médio brasileiro. Foi realmente, assim, um ano depois. Então, ou era pré-cálculo, ou era um pouco de cálculo, mas era, assim, algo mais avançado do que o terceirão no Brasil, mas, assim, não chegava a ser algo muito... que sei lá, só um matemático saberia. Né? É o nível, basicamente, que eles têm um ano a mais de matemática no ensino médio. Provavelmente era. Até porque se você concluiu o ensino médio com boas notas e passou em economia, para você aprender pré-cálculo focadão em um mês, 2, tu faz. E foi basicamente isso. Assim, foi 2 meses de estudo antes do semestre começar. Aí, quando o semestre começou, eu já fiz aquelas provas e já estava oficialmente admitido como estudante. Nesse período, se eu não tivesse feito essas provas, eu ainda poderia cursar as matérias da universidade mesmo, só que eu não poderia, assim, realmente fechar nenhuma matéria até eu ter feito essas provas introdutórias. Então foi basicamente isso. Essas provas vão então não era um negócio que era tipo, se tu reprovar, tu tá quicado do país. Era tipo, enquanto você não fizer, você não pode concluir, mas vai tocando. Exato. Então você não parecem bem maleáveis, assim, tipo, tá parecendo uma coisa bem... É porque, assim, muitas pessoas no Brasil têm essa visão de que, assim, fudidamente difícil de entrar, e os caras vão ser o rígido do rígido, de tipo, você errou essa palavra de alemão, tá despachando pra Polônia. Cansa muito a cara. Verdade, mas os caras me parecem bem razoáveis, na verdade. Foi bem de boa, na verdade. Até essa parte das provas introdutórias, assim, só mencionando, isso muda de curso para curso, então, sei lá, se eu tivesse feito medicina, daí teria entrado, não sei, biologia e física, sabe? São matérias de ensino médio, só que voltadas para o seu curso. E, no caso, para ambos, eles te dão, assim, um script de 100 páginas, com exercícios e com coisas para tu aprender, e, assim, tudo que está ali é o que vai cair na prova. Os exercícios são exatamente os mesmos, só que com os números diferentes, sabe? Então, se você entender o princípio desse exercício, você consegue passar. Então, tem isso também. Agora, o que mais? Então, assim, feito isso, me admitiram como estudante completo na universidade, e aí eu estava liberado para me inscrever para os cursos e tal. Vale mencionar, se você vai para algum ramo que ele é muito concorrido, tipo medicina mesmo, mas também o ADM deles, que na verdade isso... O ADM deles é Business School, né? Na verdade isso acaba entrando um detour aqui, mas na Alemanha, na Áustria, na Suíça, eles têm esse curso chamado Wirtschaftswissenschaften, que assim, é ciências da economia, e ele é dividido metade em o que a gente realmente entende por economia no Brasil, tipo microeconomia, macroeconomia, etc., e o outro é a parte de que a gente entende de administração no Brasil. Então, assim, os economistas ou os administradores de lá, eles saem com uma formação metade disso e metade daquilo. E daí depois, se eles quiserem, se especializam num deles. Né? Mas, por ser algo tão geral, acaba sendo um dos cursos que mais tem estudantes, porque a pessoa que, não sei o que eu quero fazer, eu pego isso aí, porque é algo que... É o ADM deles. Sei lá, vou fazer ADM.
Exato. Né? Então, isso e medicina, e se não me engano, talvez arquitetura, alguma coisa assim, geralmente você tem que fazer uma prova a mais, tipo um mini vestibular para poder entrar. Mas para todos os outros cursos, incluindo o meu que eu fui fazer depois, que era informática de negócios, era isso. Né? Então, essa parte de entrar, esse foi o processo. Né? Se você está pensando em custos, acho que é algo que vale mencionar também. Para quem é cidadão europeu, no caso na Áustria especificamente, isso varia de país para país da União Europeia, mas no caso da Áustria, você não paga mensalidade, a não ser que você assim, ultrapasse o período do estudo em mais do que 2 semestres. Então, no caso, os bacharelados lá são geralmente 3 anos. Se você começa a levar tipo 4 anos, começa a pagar mensalidade, até lá não paga. Quem não é da União Europeia tem que pagar Imagina desde... passar isso aqui no Brasil, a Uni ia adorar isso aí. Assim, é até um incentivo bom, assim, se o cara tá para sempre no estudo e nunca sai, ele começa a pagar. Bora, Né? vamos. Quer Vamos ficar acelerar. aí, beleza, paga o aluguel, mas pô, toca, né? Uhum. Gostei. E se você não é da União Europeia, aí tinha um custo por semestre de 720 euros. Assim. Não é o E, fim do mundo. basicamente, pensa, são dividido por 6 aí por semestre, dá uns 100 e pouco euros por semestre. Por mês. Por mês, perdão. Então, 600, R$ 700 por mês. Isso é menos do que você pagaria numa universidade privada no Brasil, só que você vai estar estudando na Europa. Né? Então, um empurrãozinho, não é punitivo assim, tipo, agora é 8.000 euros ou porrada na cara. Tipo, cara, vamos. Entendi. Manejável. claro, se você fosse lá para o Reino Unido, para os Estados Unidos, aí você vai pagar aquelas quantias absurdas. Mas dentro da União Europeia você tem muitos países que são bem razoáveis assim no quanto que eles cobram para você estudar. Né? Então, 700 aí por semestre se você não tem uma cidadania europeia, potencialmente de graça se você tem uma cidadania europeia. E vale mencionar daí também a parte das ajudas de custo e dos benefícios que você tem sendo estudante. Né? É muito, muito mamata ser estudante na União Europeia, porque a classe, assim, junto com idosos e grávidas, são uma das classes mais beneficiadas em absolutamente tudo que existe. Então, por exemplo, você vai querer pegar um apartamento. Né? Você tem várias... Não é repúblicas, Como é que é o outro nome? Tipo... Acomodação estudantil, sei lá, tipo, prédios que são só Tá. para estudantes. Lá se chama Studentenwohnheim. E, assim, esses daí são bem mais baratos do que o resto da cidade. No caso, sei lá, se você vai pegar um negócio, um apartamento no centro de Linz e está saindo, sei lá, uns 600 euros por mês, uma coisa assim, você consegue vários desses de estudantes por, sabe, um apartamento só seu por uns 400, e se você tiver disposto a dividir, você consegue por até, tipo, 300 e poucos por mês. Assim, bem barato o aluguel. Né? Isso a gente está falando de um país, Áustria, né, que tem um custo de vida já mais alto. Aí, para o transporte... Porque você tem o custo Áustria e você tem o custo Viena, né? Duas coisas diferentes. Viena é realmente um pouco mais cara, mas assim, também não é tão mais cara. Né? A Áustria, no geral, tem um custo de vida um pouco mais elevado. Mas tem essa parte de moradia, que é muito mais barata se você é estudante. Tem a parte de transporte também, por exemplo, o ticket mensal lá era, sei lá, 40 euros para quem não é estudante e 13 euros para quem é estudante. Né? Então, tudo que você pensa assim, de cinema, igual no Brasil, né? Estudante paga mais barato em praticamente tudo. E também tem muitas bolsas assim que estão disponíveis para você, mesmo que você não seja um cidadão europeu. Né? Se você é cidadão europeu, tem algumas outras coisas lá também, mas se você não é cidadão europeu, as duas que vale mencionar principais, tem uma bolsa de performance. Se você tira médias boas, você está lá entre os melhores estudantes, você ganha uma bolsa ali por semestre, que às vezes passa até dos 1.000 euros. E também tem as bolsas das próprias acomodações de estudantes, né, os próprios prédios, organizações lá. No caso, assim, isso é mais voltado para tanto notas, quanto também engajamento ali na comunidade, quanto você, sei lá, ajuda a organizar atividades na acomodação estudantil, esse tipo de coisa. E também, assim, geralmente uma vez por semestre eles dão uma bolsa de uns 400 até 600 euros.
Então, assim, se você conseguir uma dessas bolsas, e eu cheguei a conseguir várias delas, você basicamente pagou o custo de todo o seu semestre de estudo, né? Então, só teria o seu custo Então, de... estudar como uma... Você não precisa, tipo, arranjar um trampo no meio do caminho, você pode só estudar, focar nesses anos aí, falar Você bora vai... e você se resolve. Se um bom você estudante. entregar. Se você entregar. Se você for... Agora, se o cara tá mais no meio da praça aí, dá para arranjar algum trabalho, algum emprego no meio disso e conciliar tudo? Isso é uma boa vantagem da Áustria também, assim, que é um dos motivos que tem bastante gente que vai estudar na Áustria e na Irlanda, por exemplo, é que com o visto de estudante você pode trabalhar, né? Então, se não me engano, você pode... Agora, se não me engano, você pode trabalhar até meio período ou alguma coisa assim na Áustria. Assim, você não pode ter um trabalho em tempo integral, mas você pode ter sim um trabalho de meio período que é mais do que suficiente para te bancar como estudante. Posso talvez estar errado, talvez tenha mudado alguma coisa na legislação. E é fácil conseguir um emprego desses ou... Ó, aqui, experiência pessoal. Tem vários tipos de opções que você pode pegar como estudante, assim, oportunidade tem muita mesmo. No primeiro ano, provavelmente vai ser um emprego mesmo, tipo, você vai ser atendente em alguma coisa assim. Aí depois, segundo, terceiro ano, talvez seja alguma coisa mais na profissão, né? Essa é uma vantagem, porque, assim, o estudante austríaco mesmo, comum, ele não quer pegar esses trabalhos, na maioria das vezes, né? Eles já moram com os pais, ou né, tem uma cobertura um pouco maior. Então, tem esses trabalhos assim mais básicos, tem muito estrangeiro fazendo, né? Muitos dos meus amigos estrangeiros também estão pegando trabalhos assim. E eu, inclusive, no início, por exemplo, entregando o panfleto no semáforo, ou limpando as folhas do estacionamento quando estava no outono, né? Então, essas coisas assim dá para fazer, mas também, assim, atendente de McDonald's, Starbucks, ou garçom, isso também tem muito emprego assim. E também tem muito emprego na própria universidade. Se você completa um curso, você fechou um curso lá, você pode, e você pegou uma nota boa ali, você pode se aplicar para ser tutor daquele curso e basicamente corrigir as tarefas dos alunos e também dar um pouco de auxílio e suporte. E isso, assim, era uns... Quando eu estava fazendo, eram uns 200 euros por mês por aula que eu estava como tutor. Então, assim, eu pegava duas, três matérias que eu ia corrigir as tarefas dos alunos, 600 euros por mês. Cobria meu custo de vida, sabe? Então, isso também tem oportunidade mesmo para quem está estudando, trabalhar na própria universidade, e você já também conhece os professores mais diretamente, você está em contato direto com o pessoal da universidade, então principalmente se você pensa numa carreira acadêmica ou pensa em seguir estudando depois, isso pode te dar umas boas vantagens. E o legal é que isso tem uma coisa que está permeando várias coisas que você está falando, é que existe um real incentivo para você tirar notas boas, para você de fato estudar, né? Não se formar aquela coisa, formei com 7, formei com 9, foda-se. A não ser que você queira ser acadêmico, né? Então tem mais incentivos, isso eu achei legal. E uma pergunta que ficou pendurada que eu só queria trazer, né? Que você estava, ainda evidência anedótica, né? Porque você estava contando a sua história de estudar lá, mas você também falou que você tinha vários outros estudantes estrangeiros que tinham passaporte e outras dificuldades. Os relatos deles de facilidade ou não de entrar eram similares ou não? Ainda é anedótico, mas só para a galera ter uma noção, assim, porque a galera pode falar, não tem passaporte, ele tinha, e eu? Cara, uma evidência anedótica também. Eu tinha um amigo marroquino meu, que ele ficou como estudante na Áustria por 3 anos, ou 2 anos e pouco, e não estudou. Ele ficou ele passou e todo registrado na universidade como curso de idiomas para pegar no nível de alemão dele. E assim, ele só começou a estudar depois de 3 anos de visto de estudante, e nesse tempo todo ele estava trabalhando de garçom e barman numa casa noturna. E tava ganhando muita grana, cara. Tipo, ele era meu colega de quarto, de vez em quando ele chegava, pô, comprei um iPad, pô, comprei um tênis da Nike, pô, comprei um PC novo. E, assim, o cara basicamente estava grindando na casa noturna e estava do lado, assim, estudando um pouco de alemão para eventualmente entrar na universidade. E assim, tipo, ano passado que ele realmente começou a estudar, e ele foi meu colega de quarto aí, só por 2, 3 anos, quando a gente estava estudando naquela época, né? Então, assim, você consegue, contanto que você esteja como estudante lá e você cumpra o mínimo requisitado por lei, você consegue se manter. Só pegando aqui a parte de, para quem é estudante, geralmente os créditos, né, o número de matérias que você tem que pegar, são 30 créditos, que você tem que fazer por mês, por mês não, por semestre, por média, para você fechar o seu curso a tempo.
né? Então, no caso, um bacharelado geralmente são 180 créditos, a maioria das matérias vai ter aí 3 créditos, algumas são 1,5, algumas são 4,5, aí vai depender da complexidade, né? Então, o mínimo que você precisa fazer são 15 créditos por semestre para poder manter o seu visto ativo e geralmente também para poder estudar numa acomodação estudantil. Então, ou seja, você pode fazer metade do que o pessoal, assim, do que é o recomendado para fechar a tempo e você ainda consegue se manter. E assim, é bem factível você fazer mais do que 30. Eu conheço várias pessoas que pegavam tipo 40 créditos por semestre para poder daí fechar a faculdade em 5 semestres em vez de 6, por exemplo. Isso também acontecia bastante. Então você pode fazer uma estratégia de vou estudar para caramba, tirar notas boas, puxar isso aqui e sair até mais rápido, ou eu vou, sabe, estudar menos do que o necessário, vou trabalhando e vou seguindo a minha vida aqui. Isso também é uma coisa que tem de diferente em universidades americanas, eu não sei o quanto são nas europeias. No Brasil, você tem muita matéria, tipo, o dia inteiro de aula. Muitas vezes, quando você cursa uma coisa integral, você tem o dia inteiro de aula, tipo, estudar de noite, no fim de semana e tudo mais. Enquanto nos Estados Unidos e alguns lugares na Europa que eu sei, eu não sei se é o caso que você teve, tem uma ideia de menos aulas e muito carga de estudo própria, livre, tua, assim, é mais isso. Que eles até ficam meio horrorizados com a nossa carga horária de, tipo, bunda na cadeira na sala, tipo, mano, qual que é o sentido? Você precisa estar lendo de fato. Então isso dá uma maleabilidade um pouco melhor e torna a coisa mais rápida, torna a coisa mais objetiva também, né? Que é uma coisa que eu invejo, que eu gostaria que a gente tivesse no nosso ensino aqui. Era mais assim lá ou... Sim. Isso é legal, cara, porque assim, não tem uma variante de curso integral, variante de curso noturno, variante de curso Tem curso. matinal. Não, é o curso, e aí quando você vai se inscrever no início do semestre para as matérias, a maioria das matérias geralmente vai ter tipo aí umas, sei lá, 3 ou 4 opções de horários, tipo, 4 turmas, digamos, para aquela matéria. Você escolhe o horário que faz mais sentido para você e você escolhe também as matérias que você quer fazer naquele semestre, né? Então não... Você pode escolher uma ordem que talvez não seja a natural. Claro, tem algumas coisas que tem requisito de, você precisa ter feito essa matéria para poder cursar a matéria número 2, mas, no geral, você é basicamente livre para escolher a ordem dos estudos e quais horários você pega para cada estudo. Então, assim, eu estava, por exemplo, pegando os meus horários de estudos de forma para ter um tempo para poder fazer esporte. Por exemplo, eu quero poder treinar vôlei esse semestre, eu não vou marcar nenhuma aula no horário que tem uma aula de vôlei lá e, né, vou marcar ao redor disso. Então tem muita flexibilidade de delimitar os seus estudos, de vou estudar mais de manhã, vou estudar mais de tarde, vou estudar mais de noite, e também tem várias opções de curso que são completamente remotas, né? Então vale mencionar, tem algumas opções que você vai de manhã, você vai de tarde, ou você não vai. Você estuda de casa só, né? Então, essa flexibilidade nos estudos é muito maior na Áustria, é algo que, assim, ajuda muito porque funciona para basicamente qualquer estilo de vida que você vai ter. Entendi. Então, avançando um pouco para fora do estudo, assim, entrando mais em Áustria ali. Uma das coisas que eu até anotei, mas, né, destacando, tem uma maleabilidade, uma razoabilidade legal da instituição, da universidade, de, tipo, vamos tentar fazer a coisa funcionar ao invés de ficar só na regrinha. Porque eu imagino que alguém, assim, pensaria, pô, a Alemanha, os caras devem ser regrinha pra caramba. Eu tava esperando uma coisa um pouco mais assim. Mas eu vi mais maleabilidade, mais razoabilidade nisso. Expandindo isso para, tipo, estar morando, estudando e trabalhando na Áustria, como é que é a cultura, como é que é se adaptar a isso? Porque você já vinha também de uma criação tipo Blumenau ou Pomerode, que já estava um pouco mais próxima, né? Não é o brasileiro mediano, mas como é que foi esse choque de cultura, interagir com essa nova cultura, como é que eles são, como é que é viver lá, interagir com as instituições, trabalho e tudo mais. Depois eu faço uma pergunta específica da cultura de negócios, que daí eu trabalho mesmo. Mas como é que foi a transição? Especialmente chegando lá brasileiro, com cara de brasileiro. Sim, o meu maior, assim, meu maior quebra-gelo de todos era eu começar a falar em alemão do nada, e o pessoal, peraí, fala alemão? Aí, porque sabe, a galera olha para você e já pensa, né? Conhece não tem cara de austríaco, né? Exato, você conhece uma cidade chamada Blumenau? E daí eu comecei a fazer o Blumenau Pio em todos os austríacos que eles irem lá visitar. Né? Mas, assim, cara, em termos de cultura, não é um país que tem a questão de jeitinho, né? Assim, a universidade em si
é bem flexível e é boa, assim, as regras são boas para os alunos nesse sentido, mas as regras são regras e, assim, se tem uma Flexível, coisa razoável, mas é sério. tipo, você não pode simplesmente, sabe, não cumprir as regras e, não, isso realmente, né, tem que se atentar às regras, né, é um país que é difícil você, assim, fazer o jeitinho brasileiro, mas, assim, no geral, o atendimento público, tanto na parte de saúde, quanto na parte burocrática que eu tive que lidar, quanto também na universidade, assim, é muito bom. E, assim, a cultura também é diferente em vários aspectos, é um país que é mais... como é que posso dizer, assim, pontual, com certeza, né? Comparado com o Brasil, eles valorizam bastante a pontualidade. Em termos também sociais, assim, é bem diferente, tanto a cultura universitária quanto a cultura geral. Por exemplo, não tem nada disso de, tipo, trote e coisa assim de calor quando você entra na universidade. Absolutamente nada, sabe? Não, você, seja bem-vindo, venha para a nossa festa de início de semestre, sabe? E aí você conhece as pessoas lá e tal, mas não tem nada de fazer trote nos calouros. E também, por exemplo, quando você vai se formar, minha mãe, quando eu tava para me formar, ela tava toda, manda fotos da cerimônia, como vai ser e tal. A realidade, me formei, depois de, sei lá, uns 5 dias eu recebi o meu diploma no correio, e se eu quisesse participar de uma cerimônia, tipo, de entrega meio que fake, porque eu já tinha meu próprio diploma, eu poderia me inscrever na lista de alunos que querem participar de uma cerimônia de entrega. Então, algo separado, para quem quer ter o show ali, né, você se inscreve e depois a gente monta um negocinho para você, né? Então, é muito menos escandaloso, tanto na entrada quanto na saída, assim, mas keep your cool. Cultura muito de Stammtisch, não sei se, assim, basicamente uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas e tal, o pessoal se junta num bar para beber, jogar conversa fora e comer petiscos e às vezes fazer um evento de trabalho também, tipo, a universidade fazia direto o Stammtisch universitário, e daí, traz um cara, sei lá, do banco local para palestrar, ou um cara da siderúrgica para palestrar, e no final do evento cerveja grátis para os estudantes por 1 hora. Então é bem... Por 1 hora, imagina a pessoa tentando maximizar isso, né? Na verdade, não é até 1 hora, não é por 1 hora, é até que acabe o orçamento, e geralmente acaba aí, né, nesse tempo. Tem isso, assim, no geral, eles não são bons em fazer churrasco. Para quem é bom em fazer churrasco, que abrir um restaurante, eu sempre falo, cara, se você vai para a Europa e bate uma comida brasileira que aqui ganha uma nota 7 a 8, tu tem uma empresa na Europa. A gente sente falta, né, cara? Sempre que eu saio do Brasil, eu tô na Europa em algum lugar, cara, o que eu sinto falta é da comida brasileira. Via de regra, os caras não sabem o que eles estão fazendo. Essa é uma questão também da Áustria, assim, diferente de, sei lá, Portugal tem bem menos loja de comida brasileira, coisa assim. Em Linz tem, tipo, um restaurantinho brasileiro, se eu não me engano. Em Viena tem já mais lojas de produtos brasileiros e tal, você encontra mais. Na capital tem mais, né? Mas em Linz tinha uma pequena comunidade de brasileiros ali e também pessoal bem gente fina e tal. Os churrascos bons que eu tive lá foi com paranaenses e com gaúchos que estavam lá, né? Mas um momento de terapia coletiva, assim, né? Mas o nível de brasileiro é bem menor do que, sei lá, Portugal, Espanha, os países mais clássicos. Né? E falando na cultura de negócios, né? Você se formou lá, né? Se formou e daí você já estava no mestrado já, né? Sim, eu cheguei a começar o mestrado, mas eu larguei ele para, virar nômade e começar a ser. Sim. Não, mas eu digo assim, você chegou a participar do mercado de trabalho, você chegou a participar de vamos procurar emprego, vamos só seguir a vida aqui, né? Digo, na Europa como um todo. Eu não cheguei a fazer muito disso lá, mas eu tenho a experiência dos meus amigos e das pessoas que estavam lá. Só dando um pouco de contexto. Eu, em 2018, então, assim, depois do primeiro ano de estudo, eu acabei entrando para trabalhar na Free Private Cities, que foi tema... Ouçam o podcast do Rodrigo, e eu acabei não ficando muito no mercado de trabalho local da Áustria, ainda era um mercado de trabalho bem voltado para o alemão, porque o próprio título da Free Private Cities é alemão, mas então eu pessoalmente não cheguei a procurar muito emprego lá e tal. Mas, o que eu posso dizer, para quem é do ramo de tecnologia, principalmente, mas também de alguns outros setores,
você consegue emprego local sem precisar falar alemão. Eu tinha vários amigos albaneses que eram profissionais de TI, que estavam trabalhando localmente com equipes, assim, trabalhando completamente em inglês. Então essa é uma possibilidade. Mas já se for para outros ramos que não são, assim, tão mais internacionalizados, sabe? Se você for um engenheiro, aí acaba sendo mais interessante você ter o alemão mesmo. Lá é muito comum você, quando está fazendo o bacharelado, você imediatamente já engata para o mestrado, porque o bacharelado lá são 3 anos e o mestrado são 2. Então, assim, em 5 anos, o tempo que você faz uma graduação no Brasil, você sai de lá já com um mestrado, né? Então, o usual é a pessoa faz o bacharelado, imediatamente já engata o mestrado, e aí ou pega um trabalho para trabalhar durante o mestrado, ou espera para trabalhar depois do mestrado. Mas, assim, muita gente já no mestrado trabalhando, principalmente na minha área de informática de negócios, assim, tinha uma empregabilidade muito grande, porque eles estavam realmente precisando de talento nesse ramo de tecnologia para praticamente tudo que você possa imaginar. Né? E essa é uma coisa legal, assim, a parte de emprego tem bastante oportunidade na Áustria, se você quer ser um empregado, né, tem a própria universidade organiza várias feiras de carreira, que daí as empresas vão lá, colocam um stand, tentam atrair estudantes para trabalhar com a gente está buscando por gente desse ramo e tal. Então, para achar emprego, pô, é um lugar bem massa, né, e paga bem também, claro, os impostos são mais altos, né, os impostos na Áustria passam lá dos 40 e poucos %. Eu tava vendo a estatística de desemprego aqui na Áustria, desde os anos 90, nunca passou de 6. 2021 bateu 6,3. Foi mais, é Quanto tá no Brasil, 2021. para ter uma referência que eu não sei. Hoje tá 8, 9. É que eu sempre falo para as pessoas, tipo, a importância de você vivenciar um país que está em 3, 4% de desemprego, porque aqui a gente tem uma certa visão de emprego, empregador e tudo mais, e como vai ser, e isso é o reflexo do fato de que o Brasil, desde 2016, a nossa taxa de desemprego é acima de 10%, e o nosso mais baixo que a gente atingiu foi 2014, antes da reeleição estourar com tudo, que foi 6,5% de desemprego. Então, o nosso melhor momento foi o pior momento deles. Então, quando você está num país de 3, 4% de desemprego, assim, a relação e a facilidade de achar emprego é diferente. Eu lembro quando eu estava em Portugal, eles estavam falando, cara, o desemprego oficial é 4%. Só que tem um monte de gente também que está fraudando isso porque está recebendo benefícios e está trabalhando algum trampo informalmente. Então, o desemprego real deve estar alguma coisa tipo 2,5, 3. Então, todos os empregadores estavam tipo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O cara tá 10 horas da manhã exigindo que, sei lá, reclamando que o café é ruim, se a gente não resolver isso, ele se demite, 3 horas da tarde ele tá em outro emprego. Eu vou fechar essa empresa e eu vou arranjar emprego, foda-se. É uma relação totalmente diferente, assim. Então, isso que você estava falando de feiras de empregos e tudo mais, eu imagino que quem está aqui no Brasil que não tem esse contexto pode até duvidar um pouco e tal, mas é uma situação completamente diferente. E quando você estava lá, você estava se formando em que ano? 18, né? 17? Não. Eu comecei a estudar em 2017, me formei ali, basicamente, recebi o meu diploma em 2021, basicamente. 21 agora, né? E, bom, na graduação mesmo, né? Da graduação, exato. Eu cheguei a finalizar o bacharelado, daí comecei o mestrado, fiquei um ano, basicamente. Daí então, você finalizou o bacharelado que ano? 2020, 2021. 2021. Não, só pra galera ter contexto, 19, o desemprego lá era 4,5. Tipo, chegou a ser, em 94 chegou a 3,5 no oficial. Nossa, 3,5 no oficial, então era 2. Era tipo... Meu Deus. Assim, uma coisa que acho que talvez vale mencionar que acho que influi nisso, agora eles estão tentando, assim, estão fazendo várias iniciativas de criar uma cultura de startups e transformar Viena e Linz em hubs de startup e tudo mais, mas ainda tem bastante uma cultura, assim, de você trabalha muitos anos numa mesma empresa, sabe? Não é muito um país... É bem alemão, né? Não é muito um país em que você tá, tipo, sabe, cada tantos meses você se demite e troca de empresa e tal. Eu tenho vários colegas que, assim, quando eu saí, eles entraram numa empresa e estão lá até hoje, sabe? Provavelmente vão ficar vários anos antes de trocar de empresa. Muito mais de, assim,
carreira, criar carreira num lugar e tal. A não ser que você vá fundar a sua própria empresa, que, né, daí é outra história, é outro ramo. Mas também é o impacto de você ser um país com empresas que têm dezenas de anos, né? Diferente do Brasil, que você tem largamente a maior parte das empresas aí é bem recente, né? Então, eu acho que isso afeta também a cultura de trabalho e tudo mais. E falando de cultura no geral, como é que era viver na Áustria, né? Porque você morou em Linz, mas você rodou boa parte da região ali. Como é que é a qualidade de vida? Como é que é a qualidade social? Também tem sempre a pergunta necessária, porque é importante para a parte da nossa audiência. Como é que é ser solteiro na Áustria? Como é que é essa parte do dia a dia da vida, assim? Cara, tá, vamos pegar diferentes assuntos, então. É a parte de qualidade de vida. Na parte de infraestrutura e tudo mais, zero a reclamar, sabe? O aeroporto é muito bom, você tem trens no país inteiro e não são caros, sabe? Você, de Linz para Viena, pegava trem, sei lá, por 15 euros, estava ali em menos de 2 horas. Você tem também trem para outros países, se você quiser ir para a Alemanha, para a Hungria, para a Suíça e tudo mais, você pode pegar um trem, não precisa ir de avião. Munique deve ser o quê? É que eu sempre abro o mapa aqui, então o Munique para lá tem umas 3 horas de carro, Viena também. Exato. Praga para cima também umas 4, 6 horas, é tipo Curitiba, São Paulo. Sim. Não, ali, assim, a Áustria tem uma localização muito central, que é irada se você quer conhecer a Europa, porque, assim, você tem só de vizinhos da Áustria: Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Croácia, Itália e Croácia não é vizinha. e também... Não é vizinha. Reprovou na prova de geografia. A Croácia, logo depois da Eslovênia, tá pertinho. E também Itália, Liechtenstein e Suíça. Então, só ali ao redor você tem, sei lá, uns 8 países que você pode visitar em menos de 2 ou 3 horas, sabe? Então, essa parte é muito boa também, de conectividade. Mas também, assim, mesmo na cidade, o transporte público e tal, assim, não tem necessidade de você ter um carro em Linz. Você tem o bonde, assim, é uma cidade de 200 mil habitantes, mas tem bonde, o VLT, né? Você tem... É uma cidade muito densa, né? Aí vale muito a pena ter isso, porque as cidades antigas têm isso, né? Exato. Você tem aí os ônibus também, que, assim, a infraestrutura também é muito boa. Tu chega no ponto, imediatamente você vê um mapa de todas as linhas que passam pela cidade, inclusive o ponto atual. Tem um painel eletrônico dizendo, os próximos ônibus que vão passar e quantos minutos faltam. Então, assim, toda essa comodidade de infraestrutura é muito boa. Que mais? Do que você tinha perguntado? Que coisas que tem para fazer? Social, o entretenimento. O entretenimento no geral, cara, como estudante é muito bom, porque assim, você também tem acesso ao Universitätssportinstitut, que é o Instituto de Esporte da Universidade, em que você tem uma porrada de cursos e atividades que você pode fazer por muito barato. Tipo, por exemplo, eu peguei vôlei por um semestre inteiro, uma vez por semana, por uns 15 euros. Mas também, assim, cursos de dança, capoeira, karatê, esgrima, arco e flecha, sabe, tudo que você pode imaginar de atividades sociais, snowboarding, enfim, assim, tudo quanto é esporte, dança, yoga, coisa assim, você tem nesses institutos e por muito barato. E mesmo se você não é estudante, você também tem acesso a esses cursos, claro, um pouco mais caro, mas você também pode se inscrever se sobrarem vagas depois que os estudantes já tiverem se inscrito, né? Então, essa parte, assim, tem muita atividade social e tem muita gente que vai na Áustria para ser tutor de diversas coisas, porque é um país que paga bem, né? Então, por exemplo, eu fiquei lá mais de 1 ano e pouco fazendo capoeira na Áustria, e tu tem muitos mestres e professores ali que ou são brasileiros e estão trabalhando na Europa, porque paga bem, né? Ou são pessoas que aprenderam de brasileiros, né? Então, essa parte de coisas para fazer, tem muita coisa para fazer. E, né, também em termos de, sei lá, entretenimento na cidade. É um país que bebe muita cerveja. Se não me engano, é o segundo ou terceiro país per capita que mais bebe cerveja. E a cerveja é muito boa, né? Você tem cerveja por 1, 2 euros, que é, sabe, super artesanal. Né? Você compra uma Franciscaner por menos de 2 euros. Né? Então, talvez com a inflação agora já esteja em 2 euros, mas isso é super barato. Chocolate também, você compra barras de Lindt por 1,80, uma coisa assim. É de lá, né? Assim, não é do lado, ali na Suíça, mas assim, é do lado. Né? Então, chocolate e cerveja boa é muito barato na Áustria. Também, eles são muito bons, assim, na parte de pães e queijos e
e salames e coisa assim, sabe? Tu chega ali no mercado, tem umas 20 variedades de pães, 20 variedades de queijos. Essa parte, se você gosta assim da parte de café da manhã e lanches e tal, é sensacional. Já para a parte de almoço, janta e tal, a Itália, a França fazem melhor, mas enfim. Não, culinária italiana, fazer o quê? Não tem muito o que comparar. Vamos dar uma passada lá, inclusive, por isso. Mas, e a parte também, como é que é ser solteiro lá? Como é que é a cultura deles nisso? Ok, dando um pouco da visão de estudante, né? Se tivesse família, eu ia perguntar como é que é criar uma família lá, mas a gente pergunta a experiência que a pessoa teve. Não chegou a ser a minha experiência. Cara, o que talvez vale mencionar. Para quem é estudante, eles fazem aquelas Mensa Fest, assim, festas universitárias no refeitório da universidade, direto, né? Às vezes uma vez por semana, mas mais frequentemente uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, às vezes um mês. E isso, inclusive, fazer um detour completo agora, já volto para o tema da parte social, mas essas festas de estudantes são muito populares, mesmo até para quem não é estudante. E para poder organizar uma festa no refeitório da universidade, você tem que ser de um dos grêmios, um dos partidos ali da universidade. Então, assim, todos os partidos políticos da Áustria meio que tem um grêmio. Então, tem o grêmio dos conservadores, o grêmio dos socialistas, o grêmio dos verdes, o grêmio dos liberais, e todo esse pessoal aí organiza festas universitárias. E aí, na eleição que eu estava por lá, o pessoal criou um partido chamado No Man, que é um partido que não era afiliado com nenhum partido, assim, era um grêmio independente. No stand deles, eles davam cerveja de graça se você prometesse votar para eles, e a única missão deles, assim, no panfleto era: a gente vai ter certeza que vai ter sempre Mensa Fest rolando, não vai ter um mês que não vai ter uma festa. E basicamente era isso, eles foram eleitos, né? Foi o primeiro ou segundo lugar da eleição. Assim, o pessoal, foda-se política, quero que vai ter Mensa Fest. E daí eles estavam... política, a gente nunca cerveja. É o partido não intencionalmente ancável. O voto nulo. Eu não meto pra vocês nenhuma política, só a cerveja festa. Foda-se. Não, esse é o melhor voto nulo que existe, sabe? Você basicamente põe ali os caras que vão continuar organizando os rolês. E, bom, cara, em termos de cultura, assim, de sair e tal, as austríacas são bem menos, assim, como é que eu posso dizer? É uma cultura mais fria, no geral, assim, sabe? Bem menos calorosas do que as brasileiras ou do que, acho que imagino, a América Latina no geral, ou mesmo, sei lá, Espanha, coisa assim, né? É um povo um pouco mais fechado, é um povo, assim, são muito gente fina depois que você se torna amigo deles, e, sabe, fiz ótimos amigos e conheci muitas pessoas legais na Áustria, mas é um pouco mais demorado até você se tornar amigo e até você realmente se tornar mais chegado das pessoas ali, né? Então, isso é meio cultura alemã, né? Tipo, você tem uma distância de, tipo, né? Mas quando vira amigo é uma relação muito mais forte, né? Eu diria que nisso segue bastante a cultura alemã também. Então, assim, leve isso em conta, você não vai, sabe, é um pouco menos essa cultura de, sabe, one night stand, essas coisas assim, é bem menos lá do que no Brasil, e acho que imagino nos Estados Unidos também, é muito mais, assim, de, sabe, conhecer um pouco mais a pessoa e tal, e não imagine que, né, vocês vão sair assim tão rápido, né? Então, leve isso em conta. E o que mais? Como mencionado, ótimos bares, as discotecas não são tão boas, assim, as músicas que tocam lá são... Tempo que eu não ouvi esse termo. Sabe, baladas no geral lá são... É que lá o nome é realmente discoteca, mas... assim, as baladas lá no geral, as músicas não são tão boas assim. Eles têm um gênero local chamado Schlager, que é basicamente só um batidão austríaco. E europeus fazendo música, acho. E música internacional, assim, no geral. E quando vai tocar uma música brasileira, por exemplo, é Michel Teló, tá ligado? Ou só música em espanhol é Macarena, sabe? Então é só mais antigonas quando vai pegar desse ramo, né? Então, essa é uma pequena desvantagem. Mas, fora isso, assim, um país muito massa, você tem muitas coisas para fazer também, é um país que você tem muitos lagos, você tem muitos rios, você tem muito lugar para
fazer trilha. Se você curte natureza, porra, tem muita coisa massa para fazer lá. E, claro, também a parte de esportes de inverno, né? Um país que tem muitos lugares para fazer snowboard. Você consegue, eu só não vou dizer que você consegue ir para os Alpes de patinete, porque tem que subir, mas tá ali do lado, né? Tipo... Não, exato, assim, mesmo de Linz, que é uma cidade que não está nos Alpes, você sobe em qualquer colina, lá para trás você vê os Alpes, né? Então, estão sempre ali perto. Tá na vista, assim, ou não? Não no... É que, assim, Linz especificamente é uma cidade que fica no vale de um rio, o Danúbio, e é um rio que pega várias cidades da Áustria. Então, na cidade, se você não vê, você só vê as colinas ao redor, mas se você sobe na colina, você vê os Alpes lá no fundo. Então, pô, isso é bonito, né? Santiago, quando eu fui, tinha isso, né? Você olha pro lado, você vê os Alpes, tipo, os Andes, mó bonito. Não, mas certo, o que faltou perguntar? Eu esqueci. Não sei, acho que talvez assim, na parte de onde assim, quando ficar na Áustria, vale mencionar. Para quem vale a pena. Para quem vale a pena. Imagino que no verão você provavelmente vai estar querendo ir para um país de praia e tal, em vez de estar passando esse tempo num país que não tem praia. Mas é um lugar que fica muito lindo no verão para ir para os lagos e rios e trilhas e tudo mais. Mesmo primavera, talvez primavera seja o momento ideal. Já o inverno vai ser frio, é um país que tem neve. Não chega a ser frio, tipo, sei lá, norte da Alemanha ou Polônia e tal, mas você vai pegar negativo, principalmente se você for para os Alpes, então leve isso em consideração. No geral, eu imagino que é um país muito bom para quem é... Mas eu tive lá em novembro, né, que foi quando a gente esteve lá em 2019 na Conferência Austríaca. Tava dando, acho que 0, 1, assim, mas estava bem confortável. Viena não é das cidades mais frias, assim, isso é uma vantagem de Viena. Se você for lá para os Alpes mesmo, tipo Innsbruck e tal... Mas daí pediu, né? fica mais frio. Não, mas daí, pô, também que é o quê, né, cara? Mas Viena e eu imagino que Linz não deve ser muito diferente, né? Porque olhando no mapa aqui é meio parecido a geografia. Sim, basicamente também a mesma altura. Vale mencionar, assim, o nível de inglês na Áustria até que relativamente ok, né, mas nas cidades, né, e principalmente nas partes mais novas das cidades. Se você vai para os vilarejos da Áustria e tal, esquece. Não vai conseguir. Mas principalmente em Viena, o nível de inglês até que assim, eu diria que é bem aceitável. Eu me virei perfeitamente bem lá, até porque é uma cidade turística pra cacete, né? Então eles presumem que de cada 2 pessoas na rua, uma é um turista. Cadê os palácios? Meu Deus, cara, nunca vi tanto. Comentário, quando eu tava em Viena, cara, eu demorei uns 3 dias para perceber. Eu tô em Brasília. Eu tô essencialmente em Brasília. Não tem atividade econômica muito nessas... Tipo, historicamente falando, né, Viena era a capital do Império. Então, assim, tem um monte de palácio, porque eu tô pensando, cara, puta merda, quanto palácio, teatro, ópera, meu Deus do céu. Eu tô em Brasília. O pessoal imperial ficava gastando nisso, cara, a atividade econômica estava em outro lugar. Mas pelo menos é uma Brasília bonita, né, cara? Sim. Mas eu tô dizendo, em conceito, assim, tipo de... Eu estou numa capital imperial onde puxava todo esse poder político e toda riqueza, entre aspas, que vem por causa disso, que virava muito mais coisas não relacionadas à atividade econômica e sim, basicamente, ostentação de político. Então, tipo... Sim. Por isso que tem tantos palácios e coisas. Ok. Então, foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu não visitei outras cidades que são... Porque eu imagino que você tendo conhecido mais as outras cidades alemãs também, as cidades alemãs são muito geralmente ao redor da linha de trem ou das indústrias ou de onde tinha um grande centro produtivo, ela vai se desenvolvendo ao redor. Então, é uma lógica de cidade diferente de, por exemplo, Viena, né? Tipo, e assim, é uma questão que a Áustria só tem uma cidade verdadeiramente grande, que é Viena. Sabe? Você pega Viena, tem tipo 2 milhões de habitantes, e daí você vai para a cidade número 2 e 3, elas estão tipo 200 mil, 300 mil. Sabe? Então, a Alemanha tem várias cidades de mais de 1 milhão, e sabe, a diferença entre o número 1 e o número 2 não é tão gritante, sabe? As outras capitais estaduais da Áustria são todas cidades de médio e até pequeno porte, sabe? Tem capitais ali com menos de 100 mil habitantes, em Vorarlberg e tudo mais. Né? Então, é menorzinho. O que vale talvez a pena mencionar também, direito a armas é relativamente ok de você ter a posse de uma arma. As outras liberdades, não só o tributário. Porque o tributário é tipo, é pesado e não tem o que fazer, né?
Dá um exemplo aqui do tributário, né? No último ano que eu estava lá, eu cheguei a abrir uma empresa estoniana, mas como eu estava morando na Áustria e gerindo a empresa a partir da Áustria, essa empresa tinha que pagar impostos na Áustria. Quais são os impostos? 25% sobre os lucros da empresa, e aí, ao distribuir os lucros, assim, os dividendos, mais 27,5%. Não vale a pena, simplesmente. Basicamente, a sua carga ali como empreendedor vai estar nos 47 e pouco, o que dói, dói bastante. Se você for um empregado ou se você for um profissional autônomo relativamente pequeno, ainda pode ser relativamente interessante, os impostos não vão ser os melhores, mas você ganha relativamente bem, né, e você pode ter uma qualidade de vida bem massa também. Principalmente se você está como estudante, como mencionado, você tem muitas vantagens assim no seu custo de vida. Uma que esqueci de mencionar, o sistema de saúde, muito bom na Áustria, mas não é um sistema de saúde público universal igual o SUS no Brasil. Ele, na verdade, é um sistema em que todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde. Se você é empregado, o seu empregador cobre o seu seguro de saúde. Se você é estudante, você tem acesso a um seguro de saúde barateado lá por 50 euros. E se você não tem emprego e não é estudante e tudo mais, você pode adquirir um seguro compulsório do governo de, se não me engano, na casa dos 300 euros por mês. Né? Então, se você pode adquirir um seguro compulsório do governo. Eu adorei essa frase. Você tem a liberdade de comprar uma coisa obrigatória, senão você se fode. Você pode ter um seguro privado, mas se você não quiser comprar um seguro privado, que talvez possa ser mais caro, você pode pegar o do governo, que é de 300 e pouco. Só que você precisa ter algum seguro. Essa é a questão da Áustria. É uma cultura de bastante seguros, assim. Então, tem esse ponto. Então, como estudante, é um país que acho que vale muito a pena, né? Sabe, você tem universidades muito boas, a Universidade de Viena tem aí mais de 500 anos, né? Uma universidade muito prestigiosa. É um país de passagem, né? Um país de degrau. Tipo, você pode ir lá estudar, você ganha uma entrada, você ganha uma experiência, você ganha um monte de coisa e tudo mais, e isso é um degrau para ir para outro lugar. Tipo, se você quer viver super livre e tudo mais em termos de tributos... a longo prazo de impostos e tal, não é exatamente o lugar para se ficar, mas... né, aprendendo o alemão, você pode, por exemplo, ir para a Suíça, que já é um país com menos impostos, você pode ir para a Hungria também, que é um país que, em Budapeste... A República Tcheca ali do lado também. Oi? República Tcheca ali do lado também, né? Também, tá cheio de alemão lá também. Então, assim, o alemão tem uma vantagem de ser, assim, a maior língua de negócio da Europa. Né? Então, basicamente, qualquer país da Europa que você for, nas capitais, você vai ter comunidades de alemães muito fortes. Né? Então, isso a gente também até vê da nossa própria rede na Statmus, né, a versão alemã da SETI, tem muito cliente espalhado pela Europa inteira. Então, principalmente se você tem um foco de Europa, o alemão até acaba sendo uma língua interessante para aprender enquanto você está por lá. Mas principalmente para quem quer empreender, quem quer iniciar um negócio, ou quem já tem uma renda muito grande, assim, tem países que você vai ter um retorno, sabe, custo-benefício melhor, eu diria. Pro tanto que você está pagando, não dá para pagar muito menos ali, você estando na República Tcheca do lado, ou até em Budapeste. Assim, bem rico. Acho que é isso. Esqueci alguma coisa, não? Acho que não, né? Creio que isso foi o principal. Assim, se tiverem dúvidas... Quem quiser te encontrar... quem quiser me encontrar, vai no site da SETI, seti.io, confiram os nossos artigos. Tem artigos sobre Suíça, sobre República Tcheca, sobre Hungria, sobre essas opções. Quem quiser me encontrar pessoalmente pode ir no @franlitvai, também vou deixar o link aí na descrição e tal, se vocês tiverem dúvidas sobre como estudar na Europa e tal, à vontade. E creio que era isso. Rafa, valeu aí por conduzir o podcast. Era um prazer muito desastroso. Foi um prazer. E fica isso, assim, se você tá para se formar no Brasil, no ensino médio, ou se você tá para se formar na graduação e está pensando em fazer uma pós, um mestrado, considere fazer na Europa. Essa acho que é a última mensagem. Né? Você pode, às vezes, fazer isso por menos do que você pagaria no Brasil, ou às vezes até de graça, se você tem uma cidadania europeia em alguns casos. Você vai ter uma experiência internacional que vai valer para a sua vida inteira. Né? Nesse seu tempo aí, você pode também conhecer vários países da Europa que vão estar perto, vão estar baratos de visitar. E você também pode, né, ter um aprendizado de idioma, você vai ter um diploma que, mesmo que você volte para o Brasil, o que é melhor? Ter se formado na Unisquina ou ter se formado, sei lá, na Universidade de Viena? Claro que, sabe, renome não é tudo, mas principalmente para quem está numa carreira mais tradicional, onde renome ainda tem alguma importância maior, né,
pode valer a pena considerar. E outra coisa também que estava implícita aí, mas é legal de falar também, você vai encontrar muitas culturas diferentes, né, no Brasil, e isso é uma das coisas que me irrita de Brasil. A gente não troca com outras culturas, línguas, experiências, então a gente acaba pensando todo mundo de um jeito só. Então, você estava falando aí, você falou várias nacionalidades diferentes de amigos que você tinha, fora todo mundo de europeus que tinha lá, então essa troca cultural, essas experiências, esse abrir a cabeça, cara, é muito maneiro e eu sinto muita falta disso aqui no Brasil. Acho que uma das coisas que mais me deixa puto, fora o estado da gente aqui. Mas é isso, né? É isso. Rafa, É valeu isso. pela conversa Obrigado, hoje. gente. Bom passeio. Valeu. Todos os links vão estar na descrição e é isso aí. Até a próxima.